Fala, galera, tudo bom, gente? Dando prosseguimento, então, pessoal, vamos aos questionamentos aqui, então, tá? Pessoal, identificação das preposições, tá? Você só tem que cuidar essa partezinha, pessoal, em relação ao que é uma preposição essencial, ao que é uma preposição acidental. Então, eu vou trabalhar inicialmente com vocês as preposições essenciais, ou seja, a base aqui dentro. Pessoal, preposição para nós, já comentei para vocês que é uma unidade linguística desprovida de independência. O que significa isso? Ela não vem sozinha. Ela tem que vir amalgada com quem? Com palavra com palavra, com palavra com oração, oração com oração. Então, ela vai servir como um elo, como um elemento de ligação, tá? O que vocês têm que entender depois? Deixa eu só ver se eu estou apresentando. Tá, estou apresentando aqui, estou compartilhando a tela. Deixa eu ver. Aqui, foi. Então, quem são as preposições, pessoal? A, até, então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, que eu posso usar o des, tá? Não é comum. Para, em, entre, perante, por ou per, que é uma preposição bem arcaica aqui dentro, sem, sob, sobre, e o traz com S e não com Z. Porque o traz com Z é no sentido de trazer, tá? E traz com S aqui dentro, obviamente, uma preposição. Então, gente, o que vocês têm que fazer agora aqui dentro? Praticamente identificar a preposição. Ela ainda se agarrava a fantasias. Pessoal, meu medo aqui dentro, nesse tipo de questão, é o seguinte. Fantasias está no feminino e plural. Se está no feminino e plural, no mínimo, essa palavra aqui deveria, se fosse artigo, acompanhar no feminino e plural, mas não tá. Mas não tá. Então, se ela não tá, ela só pode ser o que para nós, pessoal? Ela só pode ser preposição. Talvez esse conteúdo não se torne tão oneroso para vocês. Por quê? Porque a gente já vem trabalhando desde artigo as curiosidades em relação ao uso do artigo. Então, artigo versus pronome, artigo versus preposição, artigo versus pronome indefinido, então artigo versus numeral. Então, lá, vocês já trabalharam esse conteúdo. Pessoal, isso aqui fica extremamente fácil para vocês depois na parte da crase. Porque o que vai acontecer com a crase? A crase tem um conteúdo chamado assim, ó, singular mais plural, crase nem a pau. Então, crase nem a pau, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Pensem comigo. Se fantasias, fantasia, fantasias, então eu tenho como colocar no singular e eu tenho como colocar no plural. Então, agora eu já sei aqui dentro que essa palavra só pode ser uma preposição, tá? Fumava o cigarro após cigarro, tá? Uma ideia de sequência, né? Então, terminava um, ia para outro, terminava um, ia para outro. Des pequeno, tá? Então, desde pequeno, e sou ativo e ladino. Os carros passavam sobre, abaixo, né? Então, sobre, acima, sob, abaixo, um arco de triunfo erguido sobre, acima da ponte. Chegamos até um porto, pessoal. Então, aqui dentro, esse até me dando ideia de inclusão, né? Então, chegamos até um porto remando contra a maré. Tranquilo, pessoal? Primeira coisa aqui dentro, só localização das preposições, bem tranquilo, tá? Em nenhum momento, por enquanto, tá? Eu vou trabalhar com vocês a análise sintática, tá? Então, o que é o após cigarro ali dentro? Então, fumava cigarro após cigarro. Não, pessoal, para nós não importa por enquanto, tá? Vai importar para nós, pessoal, vai importar para nós o que a gente vai importar para nós justamente aqui dentro a identificação da preposição, tá?
E lembrando que ela nunca vem sozinha, ela sempre vai vir amalgada, agregada com outro elemento para dar uma função sintática. Classificação das preposições, pessoal. Obviamente, preposição essencial e preposição acidental. O grande medo agora aqui dentro é em relação às preposições acidentais. Essas sim, pessoal, são bem complicadas de lidar. Por que acidental? Porque o próprio nome já diz, elas não nasceram preposições. Elas, ao longo da oração, tá? Então, cada frase a gente tem que olhar de maneira isolada, elas irão sim passar por preposição. Gente, as conjunções, então vocês vão perceber que algumas conjunções, sim, elas passam por preposição, tá? Então, quem são as preposições essenciais? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, em, entre, perante, por, sem, sobre e tras. Então, João gosta de Maria, o cigarro prejudicial à saúde, agiu favoravelmente ao marido. Após todos esses anos, estou ainda a estudar. Beleza, preposição aqui, vocês não vão ter dificuldade de localizar, muito tranquilo. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, perante, sem, sobre, sob e tras. Tranquilo, de boa, barbado. O problema aqui dentro, que vocês vão perceber a partir de agora, são as preposições acidentais. Pensem comigo o seguinte, pessoal. Acidentais é porque elas não são preposições, elas passam a ser preposições. Quando a gente trabalha com preposição, é um elemento de ligação. De boa, tranquilo. Quem é a outra classe de palavra gramatical que tem a mesma nomenclatura, que tem o mesmo nome, ligação? As conjunções. Porque conjunção liga e preposição liga. A conjunção vai ligar uma oração a outra oração, juntando, transformando agora num período composto ou um período misto. Então, o que vai acontecer agora, pessoal? A incidência de conjunções vai ser maior a partir de agora. Por quê? Justamente porque elas exercem a função de preposição acidental. Exemplo, o como, o conforme, o segundo, o consoante, o durante, mediante, menos, salvo, exceto, tirante, senão, exclusive, visto, malgrado, mesmo que. Tá? Então eu tenho que dar uma cuidada aqui dentro, pessoal, para vocês não terem problema. Como é que vocês vão identificar, pessoal, no dia da prova? Gente, como vocês vão identificar no dia da prova, pessoal, é um grande, mas grande problema, tá? Inclusive, pessoal, tá? Eu sempre comento isso, que eu acho que a gente deve ter uma humildade em relação à língua portuguesa, porque a língua portuguesa é um conteúdo bem vasto. E eu tenho também bastante dificuldade em localizar, pessoal. Quando eu localizo, eu fico sempre na dúvida. Eu consigo identificar ali dentro que ela é uma conjunção ou uma preposição. Eu sempre fico na dúvida e eu sempre paro e pergunto, tá, é uma conjunção? Tá, é uma preposição? Uma dúvida, pessoal, aqui dentro, bem complexa, bem complicada, tá? Mas o que vocês vão pensar, pessoal? O que vocês devem estar pensando agora? Tá, Fabrício, mas como é que eu resolvo no dia da prova? Pessoal, um conteúdo desse em que vocês irão ficar na dúvida se é preposição ou conjunção, primeiro, eles não vão colocar, tá? E outra coisa importante, pessoal. Quando vocês estudarem para concurso público, ou se vocês já estão estudando para concurso público, o que vocês têm que cuidar aqui dentro? Vocês têm que cuidar das referências bibliográficas. Então, as referências bibliográficas são, sim, importantes para vocês, tá? Então, o que acontece, gente? Pensem comigo o seguinte. Geralmente vão ter alguns autores mais renomados, uma corrente mais majoritária do que propriamente minoritária, tá?
Então, olha aqui, pessoal, como isso aqui é dificultoso. Nós temos como lema nunca desistir. Conforme o lucro nas ações, a taxa será cobrada. O aluno dormia durante a explicação. Daria, pessoal, em algumas questões aqui dentro, sim, trocar por uma outra conjunção de mesmo valor semântico, ou seja, tentar, no dia da prova, trocar por uma conjunção, por uma preposição essencial, a, ante, após, até, com, contra, de, para, per, por, perante. Então, quando eu falo que o aluno dormia durante a explicação, é um fato que vem se propagando, é um fato que ele ainda está, o que, pessoal, em desenvolvimento. Porque o durante é uma ação que vem a ser desenvolvida. Porque no momento que eu estou explicando, ele está dormindo. No momento que eu paro, talvez ele acorde. Então, o aluno dormia durante a explicação. Quem sabe colocar alguma das preposições com a explicação, tá? Eu acho que ficaria o com, ficaria com a explicação, né? Durante com a explicação, tá? Exceto as meninas, os meninos participaram da competição. Outra coisa importante, pessoal, que sempre me pergunto é combinações e contrações. Pessoal, preposição ela faz contração. Ela não faz contração apenas com artigo. Ela faz contração, pessoal, com as palavras que ela pode contrair. Então, ela vai fazer contração com quem? Com o artigo, de mais o ficou do, de mais a ficou da, de mais este, deste, de mais aquele, daquele. Então, ela faz contração também com outras classes de palavras gramaticais, tá? Lembrem, pessoal, lembrem que contração é contrair, é juntar aqui dentro. Ou seja, quando eu trabalho com de mais o, eu estou trabalhando com a ideia de do, tá? A ideia de do. Tranquilo? Foi? Então, de mais a, da, de mais o, do, de mais aquele, daquele, a mais a craseado, a mais os, aos, tá? Locuções prepositivas e seus valores semânticos, pessoal. O que é uma locução para nós, pessoal? Esse conteúdo aqui, gente, não é um conteúdo fácil, pessoal. O que é uma locução prepositiva para nós? Bem pelo contrário, gente, é um conteúdo extremamente difícil. Locução prepositiva. Pessoal, locução prepositiva é o seguinte. Então, dois ou mais elementos com valor semântico de um único elemento, tá? Dois ou mais elementos com valor semântico de um único elemento. Pessoal, a locução prepositiva, ela é formada aqui dentro através de uma preposição mais substantivo mais preposição ou preposição mais advérbio mais preposição, que é o que vocês vão ter agora aqui dentro, pessoal, tá? Para aí, o que eu coloquei errado aqui? Aqui, ou advérbio mais preposição, tá? Então, ela é formada, gente, de preposição, mais substantivo mais preposição, ou advérbio mais preposição, tá? Aqui, ó. Gente, o que eu quero
que vocês prestem atenção agora aqui dentro. Eu quero que vocês prestem atenção aqui dentro nessas combinações, tá? Como assim? Preposição mais substantivo mais preposição ou advérbio mais preposição. Por que eu quero que vocês prestem atenção nessas combinações? Porque esse conteúdo, assim como as outras locuções que nós temos na língua portuguesa, não são decoráveis. Por que elas não são decoráveis, pessoal? Justamente porque, pense comigo, para que tu saiba uma locução prepositiva, tu tem que saber as preposições. Tá? Tranquilo? Não. Por que não, pessoal? Porque eu tenho que saber as essenciais. Boa, tranquilo. E as acidentais? Eu tenho que saber todos os substantivos na língua portuguesa. Eu tenho que saber todos os advérbios ou as palavras que podem, pessoal, ser advérbios. Tá? Então é extremamente importante aqui dentro vocês não se preocuparem com a lógica de decorar. Vocês têm que tentar compreender. Pense comigo o seguinte: quando eu trabalho com a locução prepositiva, ela tem valor de preposição. Então tu tenta trocar por outra preposição essencial. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, por, per, perante, sem, sobre, sob e trás. Exemplo, pessoal. Exemplo, tá? Vou trabalhar sexta-feira. Olha agora, pessoal. Olha agora. A fim de não trabalhar. Dá quase uma ideia de finalidade, né? No sábado. Tá? Poderia muito bem ser uma conjunção, né? Pessoal, olhem aqui. A fim de. Vou trabalhar sexta-feira a fim de. Como é que eu consigo localizar uma locução prepositiva? Então, preposição no início, substantivo agora aqui, preposição essencial agora aqui. Característica bem típica de uma locução prepositiva, pessoal, tá? Característica bem típica de uma locução. O que vocês têm que cuidar agora aqui, pessoal? Vocês têm que tentar trocar pela preposição essencial. No caso aqui dentro, vocês vão conseguir trocar, mantendo o sentido e a correção pela preposição para. Vou trabalhar sexta-feira para não trabalhar no sábado. Então, essa preposição aqui, gente, é uma preposição que vai confirmar para vocês aqui dentro que vocês estão trabalhando com uma locução prepositiva, tá? Então vocês vão perceber agora aqui dentro que tem essas nuances, tá? Então é muito importante vocês atentarem, vocês cuidarem aqui. Tranquilo, gente? Foi até agora? Conseguiram entender? Então, notem agora aqui, pessoal, quem são as nossas preposições, locuções prepositivas. Abaixo de, além de, através de, junto a, embaixo de, em face de, a instâncias de, por trás de, acima de, a par de, antes de, ao encontro de, em frente de, longe de acordo com, para com, a fim de, atrás de encontro a, em cima de frente de, por causa de, a favor de. Pessoal, preposição essencial, 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 essencial. Então, a obrigatoriedade de ter uma preposição essencial no final é alta, é de 100%. A obrigatoriedade é de 100%, tá? Então, vocês têm que ter obrigatoriamente, pessoal,
preposição mais substantivo mais preposição, ou advérbio mais preposição. A preposição no final é, sim, a preposição essencial. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, por, perante, sem, sobre e trás, tá? Atentem e cuidem, pessoal, para não dar problema. Então, os livros estão embaixo da mesa, os livros estão sob, os livros estão em cima da mesa, os livros estão sobre, e essa discussão vai de encontro, então ela vai contra, ou vai ao encontro, ela vai a favor. Então essa discussão vai de encontro, tá? Relações expressas entre as preposições, pessoal. Olhem agora aqui. Pessoal, isoladamente, eu já comentei para vocês que as preposições elas são unidades linguísticas desprovidas de independência. Elas também são vazias de sentido. Então, elas vão ter que estar obrigatoriamente dentro de um contexto para que elas venham a desempenhar um sentido. Então, valores semânticos para nós, pessoal. Valor de assunto, o valor de causa, o valor de companhia, o valor de especialidade, o valor de direção, o valor de fim ou finalidade, o valor de falta, o valor de instrumento, o valor de lugar e o valor de meio. Então, assunto. Falou sobre política. Um assunto, né? Causa. Morreu de fome. Então, foi a causa porque ele morreu. Jantei com ele. Formou-se em medicina. Olhe para frente. Então, deixa eu só fazer algo aqui, pessoal. Vou colocar em negrito para vocês, para ficar mais fácil, tá? Falou sobre política. Ó, negrito. Morreu de fome. Jantei com ele. Formou-se em medicina. Olhe para cima, então, a direção. Trabalha para viver com toda certeza, né, pessoal? Aqui não tem nem que argumentar. Ideia de finalidade. Estou sem recursos, a falta agora aqui dentro. Então, estou sem condições de arcar com determinada coisa. Então, a falta, a carência de recursos. Feriu-se com, então, aqui o instrumento, a própria espada. Moro em o lugar, por isso que a gente tem a adjunta adverbial de lugar. E viajei de avião, o meio como eu viajei, tá? Então, são os valores, pessoal, semânticos das preposições. Se vocês me perguntassem, Fabrício, o que mais cai em concurso público em relação às preposições, eu diria para vocês, pessoal, com total certeza aqui dentro, com total certeza, que aqui é o conteúdo onde a incidência em concursos, pessoal, é altíssima, tá? Se cair alguma questão relacionada à preposição, vai cair aqui, tá? Fabrício, mas quando a gente trabalha com o objeto indireto, não é uma questão relacionada à preposição? Com toda certeza é, tá? De maneira implícita, com toda certeza, tá? De maneira bem implícita é trabalhável com preposição. Fabrício, quando a gente trabalha com regência verbal e com regência nominal ou com crase, não é uma questão relacionada à preposição? Sim, pessoal, sim. Tu tem que ter a base da preposição. O que eu estou dizendo para vocês aqui dentro é uma prova em que eles vão trabalhar única e exclusivamente com o conteúdo preposição no ponto de vista da morfologia, tá? Então aqui é morfologia mais semântica, né? Porque quando eu falo assim, falou sobre política, ele falou a respeito de política. Então é um assunto aqui dentro. Morreu de fome é a causa, o efeito, a consequência
da falta de alimento. Jantei com ele, então, sim, com toda certeza, pessoal, tá? Esse ele, claro, obviamente, né, se eu fosse conversar com vocês pessoalmente, jantei com ela, tá, mas ela quem, Fabrício? Nós, seres humanos, somos curiosos por natureza, então a gente quer saber, então eu vou dar nome a essa pessoa. Mas o fato em si faz com que acione na minha cabeça um sentido de companhia, que eu não jantei sozinho, que eu, no mínimo, jantei acompanhado de outra pessoa. Se essa pessoa é minha namorada, se ela é a minha ficante, se ela é uma conhecida, se ela é uma colega, isso é o contexto ou até mesmo a minha fala que vai nos dizer aqui dentro, tá? Valores, pessoal, que eu acho muito interessante, relacionais e valores nocionais, tá? Então, cuidem bastante, pessoal, a ideia de valores relacionais com valores nocionais. Porque esse conteúdo aqui, pessoal, é um conteúdo que ele abre o adjunto nominal e abre o complemento nominal. Pessoal, o que são valores relacionais e valores nocionais? Então, pensem comigo. As preposições com valores relacionais são preposições as quais se ligam a quem? A substantivos, adjetivos e advérbios. Então, valores relacionais, para nós, é o conteúdo denominado complemento nominal. Tá? Foi? Ó, por outro lado, os valores nocionais marcam os verbos ou os nomes nas suas relações semânticas diversas. Esse conteúdo, pessoal, ele está conjuntamente ligado com complemento e adjunto, tá? Olhem aqui, pessoal, como é que isso se organiza na prática, tá? Então, o que eu trago para vocês agora aqui dentro? Eu trago um pouco uma explicação. Então, essa explicação eu não vou trazer agora, do que é complemento e do que é adjunto, tá? Eu vou trazer esse conteúdo, pessoal, lá na parte de sintaxe com mais ênfase, tá? Eu quero explicar para vocês essas relações nocionais e relacionais que dão, sim, margem ao estudo do adjunto e ao complemento. Lembrando que eles vão trabalhar muito, muito, muito com a nossa regência, que é o que eu coloco aqui para vocês, principalmente a nossa regência nominal. Porque quando a gente fala regência nominal, a primeira pergunta que se faz necessária aqui dentro é: quem são os nossos nomes? Os nossos nomes na língua portuguesa, pessoal, vocês já sabem a partir de agora. Substantivos, adjetivos e os nossos advérbios. Agora, aqui, você já sabe me dizer que a regência nominal vai ter um termo regente e um termo regido pelo uso da preposição depois de substantivo, pelo uso da preposição depois de adjetivo e pelo uso da preposição depois de advérbio, tá? Então vamos lá, pessoal, para que vocês possam entender. Trabalho também novamente aqui com adjunto adnominal, tá? Olha aqui, pessoal, explicação, tá? Pensamos o seguinte: quando estamos a lidar com um complemento nominal, a preposição será relacional. Por que relacional? Porque ela vai se relacionar com o substantivo, ela vai se relacionar com o adjetivo e ela vai se relacionar com advérbio, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Estou dizendo isso justamente, vou só colocar uma explicação para vocês aqui. E quando eu trabalho com complemento nominal, complemento nominal versus adjunto adnominal. Então, o que é um valor relacional? É uma relação com o substantivo
com adjetivo e com advérbio. Pessoal, complemento nominal, tenho a minha relação com quem? Com o substantivo. Sim, um substantivo abstrato. Eu tenho a minha relação com adjetivo. E eu tenho a minha relação com o advérbio, tá? No momento que eu tiver essas relações aqui, ele é relacional. Exemplo: o cigarro é prejudicial. Olha agora, pessoal, à saúde. Claro, obviamente, aqui dentro, pessoal, eu poderia estudar a crase, tá? Conteúdo de crase agora aqui dentro. Obviamente, eu poderia estudar o conteúdo de complemento nominal, mas eu estou estudando com vocês o conteúdo de preposição, tá? Então, vai depender do olhar de vocês aqui dentro. Pensem comigo o seguinte: a crase é a fusão de um A mais um outro A. Beleza. Esse A você já sabe que vem do A saúde aqui. Tá. Onde é que vem esse outro A, pessoal? E quem é esse outro A? Esse outro A, para mim, sim, é uma preposição. Beleza, preposição. Mas essa preposição, ela é exigida, pessoal, por um nome, regência nominal. No caso aqui, um adjetivo. Então, portanto, é um valor relacional, ó. Tá? Valor relacional. Porque se comporta agora aqui dentro, pessoal, com uma simbiose com substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Tranquilo? Foi? Próximo vídeo, pessoal, nós vamos para algumas curiosidades.